Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete Online. Estamos aqui numa sexta-feira com o sol aí, ameaça de chuva daqui e dali, mas felizmente o Rio de Janeiro continua lindo e hoje, com maior razão, comemorando o aniversário da nossa querida Denise Rivera. Alô, Denise, parabéns, Denise, um grande abraço aqui do programa Encontro com a Justiça para você, que você continue sendo essa pessoa fantástica, maravilhosa que você é e fazendo o nosso querido amigo Rogério de Oliveira sempre muito feliz. Nós estamos hoje começando o programa com o desembargador Rogério de Oliveira, feliz da vida, ele comemorando mais esse aniversário, o desembargador João Batista Damasceno e o nosso poeta mor Antônio Carlos Esteves. O programa de hoje promete muito, com a presença da professora Daniela, sempre aqui presente no nosso programa Encontro com a Justiça da Universidade Estácio de Sá, e também da aluna da Universidade Estácio de Sá de Nova Iguaçu, que está aqui no nosso auditório, vai fazer parte do programa com as suas perguntas, também participando da mesa. Ana Vasconcelos, muito bem-vindos a todos. A entrevistada nesse primeiro momento é a psicóloga Érica Piedade. A Érica tem uma experiência muito grande, ela é psicóloga do Tribunal de Justiça, professora em pós-graduação de Psicologia Jurídica e Terapia Familiar da Universidade Cândido Mendes, também é bacharel em Direito. Então nós vamos aqui aproveitar, os ouvintes podem fazer as perguntas através dos telefones 35720760 e aproveitar para saber como se faz um processo de adoção, de habilitação, como é essa questão de abrigamento de crianças em situação de abandono. Érica tem muita experiência sobre isso e vamos hoje aproveitar para dialogar com os nossos ouvintes no Encontro com a Justiça sobre esse tema tão necessário de proteção à criança e adolescente. Então, muito bom dia, Érica, seja bem-vinda ao nosso programa Encontro com a Justiça e vamos explorá-la e vamos fazer muitas perguntas sobre essa sua vasta experiência nas varas da infância e da juventude e na psicologia com as famílias. Bom dia, Érica. Bom dia, desembargador, é um grande prazer estar aqui com vocês e com os desembargadores que compõem a mesa. Eu espero que a gente possa, de alguma maneira, somar e agregar para o conhecimento das pessoas que estão nos ouvindo, enfim, sobre esse tema que é tão importante. Érica, você está lotada agora na primeira vara com o doutor Pedro Henrique, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso agora no Carnaval, prestigiou muito as escolas de samba mirim, onde 17 escolas de samba desfilaram e ele fez uma regulamentação muito bacana, que deu tudo certo, é um homem talhado para essa área da infância e da juventude. É verdade, desembargador, a gente precisa de pessoas sensíveis a essa temática e de profissionais que sejam profissionais afinados com o tema da infância. Tenho a honra, grata satisfação de trabalhar com um juiz que foi o primeiro juiz com quem eu trabalhei há 17 anos atrás, quando eu entrei no tribunal. E que é um perfil talhado para a infância realmente. Então, o trabalho que ele vem desenvolvendo é um trabalho muito diferenciado, é um trabalho muito interessante e muito importante. Na verdade, um discípulo do seu trabalho, porque o grande paradigma, o grande modelo que a gente tem inspirador para a infância aqui no estado do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, é o senhor. Mas olha, Érica, você tem toda a razão. Parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo lá. Quando você fala que o Ciro, né, deixou um conjunto, né, de seguidores aí, é verdade. O Ciro plantou, né, essas políticas e há coisas que acontecem que ele não tem ciência e continuaram acontecendo, né, ou que passaram a acontecer depois de algum tempo, né. É bem interessante isso quando a gente fala de direito da criança, quando fala de direitos humanos, quando fala, né, dessas questões inerentes às relações humanas, né, o nome do Ciro aparece. Até em pesquisa eleitoral, o Ciro é desembargador, não pode ter filiação partidária, nem quer ter, mas até em pesquisas eleitorais
estão fazendo aí, o nome do Ciro aparece no meio de candidato. É um negócio esquisito isso. A gente sai na rua com o Ciro, a gente é parado a cada passo porque querem cumprimentar o Ciro. Não, mas vamos mudar de assunto, porque hoje o assunto é adoção. E a Érica tem uma experiência muito grande. Todo mundo procura a gente, até por esse histórico que nós temos, para perguntar como é que se adota uma criança, quais são os caminhos. As pessoas têm a impressão, Érica, que tem criança sobrando por aí, né? E essa impressão, ela passa pela crise social, pela crise que as famílias passam. Todo mundo pensa, tanta criança na rua, tanta criança abandonada, eu quero adotar e não consigo. Como é que é esse processo? Explica aqui para os nossos ouvintes, Érica, o que uma pessoa que deseja adotar uma criança precisa fazer em primeiro lugar? Ela precisa se inscrever num processo de habilitação para adoção em uma vara de infância do local de sua moradia. E cada vara tem uma lista de documentos que entende necessário para que essa habilitação aconteça. A gente tem uma inovação importante trazida pela Lei 12.010 de 2009, que vai trazer a importância de que as pessoas forçosamente que entram no processo de habilitação passem por um processo de grupos de apoio, participem de grupos de apoio à adoção. Então, esses grupos podem acontecer nas próprias varas de infância ou grupos que sejam grupos da comunidade, que aconteçam no espaço social. Os grupos acabaram tendo um trabalho fundamental, de alguma forma, na mudança de perfil de grande parte dos habilitados, que agora começam a pensar mais em adoções tardias, em adoções de grupos de irmãos, em adoções de crianças portadoras de necessidades especiais. Então, a gente tem uma grande inovação trazida pela 2010, que é a questão da participação obrigatória nos grupos e também a realização das audiências concentradas 2 vezes por ano em todas as varas de infância, nos processos de acolhimento institucional. Agora, o senhor falou uma coisa, desembargador, que é muito importante, que a gente não pode pensar o processo de adoção ou nenhum processo relacionado a direito da infância e juventude desarticulado de políticas sociais. Então, a gente tem uma situação que é bastante delicada e que a gente tem que pensar assim, historicamente, retrospectivamente, é que desde o início do século XX, a política prioritária para se trabalhar a questão das crianças naquele momento, os ditos menores naquela época, de acordo com a égide do Código de Menores de 27 e de 79, era o acolhimento institucional, era o asilamento. A gente está tendo, assim, eu trabalho há 17 anos em varas de infância, exclusivamente em varas de infância. Então, desde que entrei no TJ, eu estou voltada diretamente para o trabalho em varas de infância, com direito de infância. E eu fico muito impactada porque a gente assiste aproximadamente 10 anos, talvez de forma coincidente ou não, com o Plano Nacional de Direito de Convivência Familiar e Comunitária, em 2005, um esvaziamento da política de acolhimento tradicional, um aumento da política de acolhimento familiar, que é uma política importante, mas a gente diminui o número de abrigos. Ficou faltando, Érica, só um minutinho, você explicar para os nossos ouvintes qual é o papel desse grupos de apoio à adoção. E eu queria mesmo que você esclarecesse os nossos ouvintes, porque o primeiro grupo de apoio à adoção foi fundado lá na nossa casa, chama-se Café com Adoção, e tinha o objetivo de... O trabalho do grupo de apoio é um trabalho de sensibilizar o habilitado sobre a proposta de adoção. E alguns temas são forçosamente trabalhados em cada grupo. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, a ideia do filho real, do filho ideal, da revelação, a ideia dos grupos de irmãos, a importância de você ter acesso à verdade biológica, à verdade da história da criança. São temas que são temas muito importantes que são trabalhados nos grupos. Além disso, é uma partilha de experiências. Então, você não tem um trabalho que é um trabalho isolado apenas com cada habilitado nas entrevistas, mas você tem um trabalho circular de sensibilização em que as próprias pessoas também se colocam, em que as próprias pessoas também, de alguma maneira, podem expressar as suas angústias e partilhar. Seria um grupo de autoajuda? Não é exatamente isso, mas é claro que aí, como psicóloga que sou, todo encontro humano pode ter um cunho terapêutico, pode ter um cunho transformador do outro. Então, assim, acaba tendo também alguns efeitos que são efeitos transformadores dessa subjetividade. Por exemplo, uma pessoa que nunca se pensou como mãe de uma criança maior, através dos encontros no grupo e através de outros relatos, enfim, de partilha de experiências, de repente adota uma criança maior e... Que esta é uma questão, né, muito séria, que as pessoas querem adotar,
né, a criança nos primeiros meses de vida, né, de determinada etnia, né, brancas e, né, que preferentemente, né, do sexo feminino, né, e aí essas outras que já passaram dessa faixa etária ficam fora parte, né? Que é a maior parte das crianças que nós temos hoje acolhidas, hoje institucionalizadas. Só para fechar a ideia, assim, e a gente teve uma diminuição importante do número de vagas em abrigos. Então a gente realmente tem muitas crianças nas ruas, que eu acho que não dá para a gente... Mas essa diminuição foi o quê? Foi intencional ou foi porque apareceram mais pais para adotar? Eu acho que foram vários. Um fenômeno complexo, ele não tem uma única causa. Eu acho que a gente teve maior cobrança das instituições de acolhimento pelo próprio Ministério Público através da promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, fiscalizações que são fiscalizações contundentes. Eu acho que há uma valorização maior da política de acolhimento familiar, mas é uma política de acolhimento familiar, as famílias acolhedoras, que não é idêntica à política de acolhimento institucional, porque crianças maiores, adolescentes, grupos de irmãos, acabam não sendo acolhidos por essas pessoas, que preferem, notadamente, crianças menores. Eu acho que também tem toda uma questão, assim, trazida pelo Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, de uma certa crítica velada a essa política, que foi uma política secular de acolhimento, que, na verdade, a gente sabe que muitas crianças ficavam a vida inteira. Então, ficavam até os 18 anos. Então, acho que juntou tudo, só que ainda temos necessidade de abrigos, agora de instituições de acolhimento, com a nova nomenclatura trazida pela 2010. Nós estamos ouvindo com toda atenção a palavra balizada, a palavra autorizada da psicóloga, e estamos aqui rememorando os fatos, até mesmo na nossa própria vida, né? Mas nessa pergunta simples, com pouquíssimas palavras, eu vou abrir um universo que eu não sei se nós podemos preencher hoje. O que é ser pai? Boa pergunta que nós vamos responder através da nossa entrevistada, Érica Piedade, psicóloga do Tribunal de Justiça, após um pequeno intervalo.